Senadora Vanessa Graciotin, pela liderança do PCdoB. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiras e companheiros que visitam o Senado Federal e todos que nos assistem pela TV Senado. Eu, senhor presidente, quero dizer que tenho acompanhado com muita atenção os debates que os deputados federais, as deputadas federais vêm travando nessas últimas semanas em torno do projeto de lei 2126 de 2011, projeto de lei do Poder Executivo e que estabelece o Marco Civil para a Internet no Brasil. É um debate acalorado, um debate importante que envolve não apenas lobbies de empresas interessadas nesse assunto, mas que envolvem um número importante de brasileiras e brasileiros ativos nas redes e nas mídias sociais, senhor presidente. Esse debate, após ser não concluído, mas numa primeira etapa concluído na Câmara dos Deputados, chegará a essa casa. E da mesma forma nós teremos que tomar decisões importantes que conterão dentro desta lei que é o Marco Civil da Internet. E esse debate, senhor presidente, ele traz em seu âmago, não tenho dúvida nenhuma, uma questão estrutural e central para a nossa democracia, que é a liberdade de expressão e de acesso à informação. O Marco Civil da Internet também tem sido registrado por todos os convidados que temos ouvido no âmbito da CPI da espionagem que funciona aqui nesta casa. Como um dos esforços necessários para a construção da segurança cibernética no país, ou seja, há uma convergência nas opiniões de que um dos instrumentos que poderá ampliar e garantir uma maior segurança cibernética para o nosso país, para a gente brasileira, para o Estado brasileiro, é sem dúvida nenhuma a aprovação do Marco Civil da Internet. Ele, senhor presidente, por si só não irá resolver o problema da segurança, mas faz parte de uma série de mudanças que têm sido apontadas, sobretudo por técnicos, por especialistas da área, para a superação da nossa atual vulnerabilidade. O projeto do Marco Civil da Internet, da forma como está apresentado, o relatório apresentado pelo deputado Molon, ele, sem dúvida nenhuma, contribui muito para reforçar esse aspecto da segurança, na medida em que preconiza a neutralidade da rede. Ou seja, a neutralidade da rede, além do aspecto da democracia em si, do fortalecimento da democracia e do acesso à internet, ele propiciona também uma maior segurança a todos os seus usuários. Este conceito de neutralidade, senhor presidente, que parece muito abstrato para todos nós, os usuários da rede, impede que as operadoras abram os pacotes de tráfego na internet, impede que as operadoras abram e não abrindo não poderão classificar o conteúdo e determinar uma prioridade para o tráfico ou cobrar individualmente pelo conteúdo ou por qualquer coisa que esteja sendo acessada pela internet. Ou seja, esse talvez seja um dos maiores debates em torno desta lei que está sendo debatida e em breve será votada pela Câmara dos Deputados e posteriormente pelo Senado, que é a questão da neutralidade, que muitos ainda não compreenderam. Mas o que se fala de neutralidade, o que se diz e se denomina como neutralidade, é apenas a possibilidade de, dentro de um determinado pacote adquirido pelo usuário, ele poder acessar o que ele bem entender. Inclusive, senhor presidente, inclusive a voz.
porque as operadoras, principalmente de telefonia no país, não querem estabelecer esse item na lei, porque elas querem cobrar por conteúdo e não por volume de tráfego que seja adquirido pelo usuário. Agora, para classificar e cobrar pelo conteúdo, o pacote terá que ser aberto, o que diminui a segurança do usuário da internet. Hoje, por exemplo, nós compramos pacotes de internet de 10 megas, de 60, 50 megas. E dentro do pacote, o usuário faz o que bem entende. Se quiser acessar dados, acessa. Se quiser utilizar voz pela internet, utiliza. Se quiser assistir vídeo, assiste vídeo. Não, mas o que querem fazer nessa lei do Marco Civil da internet é classificar e cobrar por conteúdo. E eu aqui quero saudar o relator, que tem sido muito firme, e não só o relator, mas um número importante de parlamentares na Câmara que têm sido muito firmes na defesa dessa neutralidade na internet. Ou seja, para resumir, é preciso deixar claro, senhor presidente, que a neutralidade não irá impedir que as empresas cobrem os pacotes que estão comercializando de serviços, mas cobre tão somente pelo volume e pela sua velocidade. Esse, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, é uma das medidas necessárias para começar a construir uma segurança maior em nosso país, uma segurança cibernética maior. Entendemos que, como essa a lei do Marco Civil da internet, outras medidas são muito importantes, senhor presidente, para garantir uma maior segurança ao Estado brasileiro. Eu aqui me refiro a essas denúncias, que não são denúncias, são revelações, claro, com caráter de denúncias, mas denúncias já admitidas até pelo próprio governo americano, de como eles têm, o governo através da NSA, o governo americano tem invadido a privacidade das pessoas, as informações sensíveis de países, inclusive de presidentes da República ou primeiros ministros, como é o caso, por exemplo, da presidenta Dilma e de Angela Merkel. Então, como outra medida, nós temos debatido muito essa questão, seria, para melhorar o nosso nível de segurança, seria um reforço e apoio à indústria nacional de softwares e de hardwares. Isso é muito importante, senhor presidente, além do regramento jurídico mais claro para as atividades de inteligência. E um terceiro aspecto que eu quero levantar nesse momento é a construção de uma política nacional unificada de segurança cibernética. Inclusive, tem sido muito comum ouvir de todos aqueles que vêm à CPI falar da importância e da necessidade da criação de uma agência de segurança cibernética em âmbito nacional. Por fim, senhor presidente, eu quero destacar aqui apenas a última audiência que tivemos nessa semana, no dia de ontem. Contamos com a presença dos diretores, diretor-presidente do SERPRO e do Prodasem. Foram dois técnicos muito capacitados, de uma grande formação e que não apenas ontem deram uma grande contribuição à nossa CPI, mas que estão nos ajudando no desenvolvimento do nosso trabalho. Porque, eu repito, a principal atribuição dessa CPI é, a partir de um diagnóstico, a partir de que detectemos as falhas, as dificuldades do Estado brasileiro no que diz respeito a garantir uma segurança cibernética a si, Estado brasileiro, a sua gente e as suas empresas. A partir disso, a gente possa produzir um conjunto de propostas que melhorem a segurança e que propiciem também um desenvolvimento maior no Brasil em tecnologia da informação. No que diz respeito às telecomunicações, senhor presidente, num passado muito recente, nós tivemos um domínio muito maior desse setor do que temos ontem. Porque quando foi privatizado o sistema de telecomunicações do Brasil, não apenas a Embratel e inúmeras empresas estaduais foram embora. Não apenas o nosso satélite foi embora, privatizado, mas também um centro de pesquisa e desenvolvimento da área muito importante
também foi embora junto com a Embratel. E no seu lugar, presidente Paim, não ficou absolutamente nada. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nesse segmento, recuperar muito daquilo que nós já tivemos e avançar também muito em algumas medidas, algumas delas baratas e que podem ser adotadas a curto prazo. Está aí o exemplo da lei que estabelece o marco regulatório da internet, está aí o exemplo do decreto da presidenta Dilma, adotando uma série de medidas em âmbito do governo federal, da administração pública federal, e outras medidas que são mais onerosas e que exigem um tempo maior. Mas, sem dúvida nenhuma, são medidas que têm que ser tomadas, porque hoje o desenvolvimento, a inclusão social, a qualidade de vida das pessoas passa necessariamente pelas comunicações e necessariamente pela internet. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, senadora Vanessa Graciotin.